Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Darei início agora à nossa aula da unidade 4, que é Cultura, Etnocentrismo e Relativismo Cultural, né? Do curso de Enfermagem da FAFRAM, tá? Então, essa é a nossa quarta aula para a turma do terceiro ciclo de enfermagem de 2020, ok? Bom, como essa temática versa sobre a questão da cultura, do etnocentrismo e do relativismo, temas de extrema importância para que a gente possa compreender muitas dinâmicas da nossa atualidade, né? Muitos estudiosos são muito claros em definir o aspecto da cultura como o aspecto central para ser trabalhado e, sobretudo, né, enfrentado no século XXI, sobretudo por conta das nossas diferenças culturais e de criarmos, então, a partir dessas diferenças culturais, propostas distintas de civilização, como civilização oriental, civilização ocidental, né, cristãos, muçulmanos, judeus e assim por diante. Então, pessoal, eu quero que vocês tenham bastante atenção nessas nossas reflexões aí sobre a questão da cultura, tá? Bom, de primeiro, já vou aí definir a minha perspectiva de cultura, ok? Quando eu falo em cultura, eu estou falando em todas as práticas e construções ideológicas, imaginárias, imateriais e imateriais que nós realizamos ao longo da nossa existência e que as utilizamos para atribuir sentido e significado para a nossa existência. Ou seja, cultura é toda a produção material e imaterial que os grupos humanos produzem para atribuir significado e sentido para suas existências. Dito isso, eu já estou me posicionando, né, e rompendo com aquela visão elitista de que a cultura é produzida apenas por um determinado grupo da sociedade. Porque essa visão, né, que um grupo possui e produz cultura, o outro não possui ou não produz cultura, isso foi condicionada por uma visão elitista, né, sobretudo dos europeus, que diziam que apenas o que eles produziam eram atividades culturais. Africanos, indígenas e asiáticos não produziam práticas culturais ou culturas. Isso gerou uma visão bastante complicada e problemática para a humanidade. E é sobre isso que nós vamos iniciar agora, né, a nossa reflexão, a nossa fala, que é a visão etnocêntrica. Tá? Então, veja, defini a cultura e agora vamos falar um pouco sobre o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é uma prática cultural em que um determinado grupo estabelece como os seus valores, os valores que devem ser utilizados como critérios para caracterizar, classificar e, sobretudo, pensar e julgar as práticas culturais de outros grupos. Tá? Resumindo para vocês, o etnocentrismo é quando colocamos, né, como o centro para se pensar o outro as nossas práticas, os nossos valores, os nossos símbolos, as nossas ideias e assim por diante. E a partir daí, passamos a julgar os outros a partir da nossa visão de mundo. Bom, isso
se praticou e se pratica, né, por todo o processo histórico. Então, os egípcios, os gregos, os romanos, até os dias atuais nós praticamos isso. Né? Partimos dos nossos valores, das nossas crenças, dos nossos símbolos, das nossas ideias e julgamos outros que estão à nossa volta. E a gente precisa entender que essa prática do etnocentrismo gerou e ainda gera matanças, escravidões, exclusão, racismo e diversas outras práticas que, ao invés de entender a humanidade como uma só, a divide e, sobretudo, não respeita as diferenças das constituições históricas e culturais de cada grupo humano, tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês entendam que o etnocentrismo ele gerou e ainda gera muito mais a divisão, a exclusão, a fragmentação da humanidade do que o contrário, tá? A prática etnocêntrica ela é presenciada e vivenciada todos os dias, nas ruas, né? Nos campos de batalhas, nas matanças e assim por diante. Temos exemplos históricos disso, né? Por exemplo, a escravidão africana, que do século XV ao século XIX foi responsável em criar uma diáspora de mais de 12 milhões de africanos que foram trazidos da África para a América. Ou a gente pode falar também como uma consequência dessa visão etnocêntrica de sociedade, o Holocausto judaico na Segunda Guerra Mundial. Também fruto de uma visão etnocêntrica, parcial, preconceituosa e racista. Tá? Então, a gente precisa cada vez mais entender que o etnocentrismo, que é algo que nós praticamos cotidianamente, ele é a base e a orientação para práticas discriminatórias e excludentes. Ok? Bom, se o etnocentrismo ele pauta por uma visão muito parcial de um determinado grupo humano sobre o outro, gerando então essas mazelas, essas problemáticas, nós precisamos entender que esse etnocentrismo ele foi, sobretudo, no século XIX, influenciado pela visão evolucionista de sociedade, né? Aquela ideia de que determinados grupos se evoluem e outros não conseguem ter o mesmo ritmo e a mesma dinâmica de desenvolvimento e de evolução. Então, isso deu aos europeus, essa visão evolucionista, né, uma ideia de que eles, por serem uma sociedade industrial e urbana, estavam à frente de outras sociedades, como a africana, como a asiática e assim por diante. E essa prática etnocêntrica, né, centrada no evolucionismo, acabou legitimando a dominação que os europeus realizaram no continente africano, no continente asiático e assim por diante. Tá? Contrapondo-se a essa visão de mundo etnocêntrica, nós tivemos no século XX o desenvolvimento de uma perspectiva antropológica chamada de relativismo cultural. O que vem a ser esse relativismo cultural? Ele é uma proposta, tá, de interpretação
das culturas sem compará-las, sem classificá-las, sem hierarquizá-las. A ideia é relativizar as diferenças, as particularidades de cada povo. Por quê? Porque no etnocentrismo se compara. E aí parte do pressuposto que uma cultura é melhor do que a outra, que uma cultura é superior à outra. No relativismo, não. O relativismo cultural, ele tem por princípio respeitar, relativizar as diferenças das culturas dos povos. Ou seja, a ideia do relativismo é que cada grupo humano produz um tipo de cultura que dá a esse grupo o sentido e o significado que ele precisa para construir suas relações sociais, políticas, religiosas, familiares, sociais, de maneira geral. Então, isso é muito importante. O relativismo parte do princípio que cada cultura ela é particular e que essa particularidade não pode ser comparada, como se houvesse uma régua para medir as diferenças culturais. Então veja, se para uma tribo indígena da região amazônica as suas práticas religiosas, de trabalho e de organização social são suficientes e fundamentais para a sua existência, por que nós, não indígenas, temos que julgar essas práticas? É isso que o relativismo propõe. O respeito às diferenças de cada cultura praticada por cada povo. Então, o relativismo cultural, ele prega a tolerância das diferenças culturais. Nós precisamos respeitar e tolerar as diferenças culturais. Por quê? Porque cada povo vai produzir um modelo de cultura que é suficiente para justificar e legitimar as suas realidades, tá? Então nós precisamos relativizar mais para termos mais tolerância, porque é a intolerância às diferenças culturais que nos tem colocado aí num campo de batalha terrível, né, ao longo do processo histórico. Se a gente olhar para a história da humanidade, a gente praticou muito mais intolerância do que tolerância cultural. Tá? Posso dar um exemplo que está acontecendo nos dias atuais. A gente viu aí uma crescente onda de xenofobia, de aversão aos chineses, né? Sobretudo por conta dessa expansão do coronavírus. Então, muitos chineses estão sendo hostilizados mundo afora por serem responsabilizados por essa pandemia. Então, muitas pessoas falando das práticas culturais, alimentares chinesas como sendo as responsáveis por esse momento tão difícil que nós estamos vivenciando hoje, né? Então, muitos chineses estão sendo xingados, agredidos fisicamente e assim por diante. Então, isso é o reflexo de uma prática etnocêntrica, como se o Ocidente não tivesse culpa ou disseminado ao longo aí da sua história doenças e assim por diante. Okay? Bom, para encerrar, eu quero só complementar que nós precisamos, sobretudo, pessoal, cada vez mais criarmos, construirmos uma sociedade pautada no respeito às diferenças, na tolerância às diferenças, ou seja, num relativismo cultural. Precisamos entender que esse relativismo gera uma diversidade cultural. E é isso, a cultura ela é múltipla. Ou seja, nós não podemos falar em cultura no singular. Temos que falar em culturas no plural, em culturas humanas, em culturas que atribuem sentido e significados a cada povo. E se a gente conseguir fazer isso, pode ter certeza, nós estaremos edificando cada vez mais uma sociedade democrática e tolerante. É isso aí. Abraço. Tchau, tchau.